Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. Nós estamos começando a semana do avivamento e a nossa fé, ela se fundamenta em fatos. E o avivamento foi defendido pela a maior mente brilhante dos Estados Unidos, Jonathan Edwards. Foi reconhecidamente, e é hoje reconhecidamente, nos Estados Unidos, como a mente mais brilhante. Porque muitas vezes quando a gente fala em avivamento, a gente fala em barulho, em coisas estranhas, né? E eu estou falando aqui para um público seleto, de gente inteligente. E o avivamento começa justamente com a mente. Convicção. O nosso Deus, Ele é o Deus da inteligência. Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. E Deus opera a partir da nossa inteligência. Amém? Então, nós não somos descendentes do macaco, apesar de que alguns parecem mesmo com macaco, mas, né? Nós tivemos o congresso agora da teoria do design inteligente, foi fantástico. Cada vez mais o pessoal que defende a teoria de Darwin está em desespero, porque cada vez mais a ciência está provando que a Bíblia tem razão. Então, se nós queremos um verdadeiro avivamento no Brasil, nós temos que trabalhar a nossa mente. E é através de mentes saudáveis, mentes dirigidas pelo Espírito Santo, que a coisa vai acontecer. Amém? 2 Coríntios capítulo 10, versos de 3 a 5. Vamos ler bem forte, todo mundo junto, vamos lá? Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O tema da nossa mensagem é a batalha pela sua mente. Nós temos uma batalha espiritual hoje. E a batalha espiritual é uma batalha de narrativas. E o propósito de cada narrativa é ganhar sua mente. Porque se fizerem a sua cabeça, você entrega tudo. E aí que a gente precisa entender que santificação, que crescimento espiritual, que vida cristã começa aqui, ó, na cabeça. O que é que esses 3 versículos nos ensinam? Primeiro, que a batalha é espiritual e não é física. Diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então, por exemplo, o discurso do GLBT+, é um discurso espiritual, diabólico, para destruir a sexualidade, para destruir a família. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A nossa batalha é espiritual. Eu e passei a semana com meus 2 netos lá, um de 6 meses e uma de 4 anos. E eu fiquei orando a Deus, o que essas crianças vão enfrentar daqui para frente? Se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus. O que será das novas gerações?
O que é que vocês vão enfrentar nas universidades? O que é que vocês vão enfrentar? Já estão enfrentando e vão enfrentar. Então preste atenção, nós vivemos num mundo de batalha espiritual. E Satanás, ele é tão astuto porque ele está na mídia, ele está nos meios de comunicação, ele está no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Ele aprova leis que são malignas. Como vocês viram agora, recentemente, na canetada, um dos nossos membros do Supremo Tribunal Federal, contrariando o relatório dos médicos, aprovou o aborto através de um método que nem os nazistas usavam. Foi proibido até pelo nazismo. Nós estamos numa batalha espiritual. Onde é que está o campo da batalha? O campo da batalha. Na mente. E quem está brigando na nossa mente? A verdade de Deus e a mentira dos homens. Veja, no versículo 4, quando diz, para destruir fortalezas, anulando nós o quê? Sofismas. Fortalezas aqui não são fortalezas físicas, são fortalezas mentais, são conceitos. O que é um sofisma? Sofisma é uma mentira com aparência de verdade. Então, meus amados irmãos, nós estamos numa batalha espiritual. E se você perder essa batalha na sua mente, você já foi ganho pelo inimigo. Qual é a nossa tarefa como igreja? Veja no versículo 4. Vamos ler juntos, 4 e 5, o que é que diz? Para destruir, vamos lá? Para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento. Então nós temos que destruir fortalezas, nós temos que anular sofismas, e no poder do Espírito Santo nós temos que levar cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Vocês entenderam ou não? Eu estou falando grego aqui. Essa é a nossa luta. Então, qual é a nossa posição sobre o aborto? Está aí, está explícito aí no livro que nós escrevemos. A vida começa quando? Hein? Na fecundação. Isso não é discurso religioso, isso é discurso científico. O racismo é algo inaceitável. Por quê? A nossa diferença de cor e de pele é simplesmente uma substância. Não existe ninguém, nenhuma raça superior à outra. O racismo é uma agressão contra Deus, é uma agressão contra a humanidade, é uma agressão contra o Evangelho. O Evangelho veio para acabar com todo tipo de racismo, de separação. Então veja bem, o que eu estou colocando para vocês aqui é assim, que nós queremos um avivamento, nós temos que começar trabalhando a nossa mente. Está entendendo? Nós não temos que fazer a política
aquela política, como é que é hein? Politicamente correto. Nós não somos de partido político, nós não somos candidatos a nada. Nós já estamos eleitos antes da fundação do mundo para ser salvo. Eu estou lá esquentando a cabeça. E eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de Supremo Tribunal Federal, do carequinha, do cabeludo lá, de tudo. Eu não tenho medo de nada. Chegar aqui, pastor, tem que casar pessoas do mesmo sexo. Eu não caso. Ah, está preso, tudo bem. Eu não vou contra a minha consciência. E se nós queremos mudar o país, nós temos que levantar uma nova geração com convicção, com mente realmente trabalhada e moldada pela verdade de Deus. Um estado lá, são 50 estados nos Estados Unidos, um dos estados agora tomou uma determinação de colocar os 10 mandamentos em todas as salas de aulas, em todas as repartições públicas, os 10 mandamentos. Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus não foi dada em papel, foi dada em rocha, porque a palavra de Deus é eterna. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você tem essa convicção? Então nós precisamos ter gente na igreja, a nossa juventude da igreja, os nossos jovens, os nossos adolescentes, tem que ter convicção doutrinária, tem que ter uma mente moldada pela palavra de Deus, senão não vai ter avivamento. A nossa tarefa é destruir fortalezas. O que são fortalezas? Cosmovisão, do materialismo, do hedonismo, do socialismo, do relativismo, do comunismo. O comunismo é uma desgraça, é diabólico. Isso o Billy Graham já dizia. Então, se você é cristão, você não pode ser comunista. Fortalezas também são atitudes pessoais, como ansiedade, busca de aprovação de pessoas, medo, culpa, ressentimento. A Bíblia fala de ídolos do coração. Veja quantos pastores hoje estão abrindo mão da verdade de Deus para serem aprovados pela sociedade, pela mídia. Pastores que estão dizendo que a gente tem que reescrever a Bíblia. E você vai seguir um pastor desse? Então nós precisamos ter convicções. Com que propósito? Qual é o propósito? Levar todo pensamento cativo à obediência significa colocar sob o controle de Deus e de Cristo os nossos, o quê? Pensamentos. Eu escrevi um livro aqui, eu pesquisei, viu? Eu tenho cara de tonto, mas não sou não. Eu tenho uma universidade na Califórnia, a UCLA, muito boa. Eles têm um departamento de psicologia muito bom lá, nessa área de comportamento. E não fui eu que disse, foram uma pesquisa psicológica que pessoas que vivem juntos antes de casar, o casamento não dá certo. Por isso que eu escrevi aquele livro aí, está aí lá embaixo, você pode comprar. Então não tem test drive no casamento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Achou a eleita do Senhor? Casa. Casa.
E existem pesquisas nessa área. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus, ela é a verdade. Não somente no campo comportamental, mas em todas as áreas. Mas eu quero, o tempo está correndo, dar 4 princípios para vocês aqui. 4 princípios. Para você vencer a batalha na sua mente. Primeiro, repete comigo. Não acredite em tudo que você pensa. É muito natural, eu e você, se eu penso algo, isso que eu estou pensando deve ser a verdade, porque essa verdade vem de dentro que de nós. Você já viu uma sugestão que tem aí no mercado que diz assim, obedeça o seu coração? Olha, irmão, se a gente for obedecer o coração da gente, a Bíblia diz que o nosso coração ele é corrupto. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é capaz de pegar uma mentira e afirmar essa mentira. E tem um ditado que diz que uma mentira, quando ela é repetida, ela se torna o quê? Verdade. E como nós vivemos num mundo relativista, cada um é dono da sua verdade e não existe mais verdade objetiva. A verdade é subjetiva. Essa é a minha verdade, essa é a sua verdade. Então toma cuidado. Preste atenção. O fato de você pensar não significa que aquilo que você está pensando seja a verdade. Por quê? Porque a nossa mente está sobre o pecado. E a Bíblia diz que a nossa mente é perturbada, depravada, pecaminosa, cega e corrupta. Só isso. Jeremias 17:9. Põe na tela aqui para a gente ler, por favor. Jeremias 17:9. O que diz esse versículo da palavra de Deus? Jeremias 17, versículo 9. Você está com a Bíblia aí? Abra. Vamos ler juntos? O que diz? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então o coração, ele é o quê? Enganoso. Quantas coisas você fez? A Bíblia diz que o coração, para o coração humano, todos os caminhos são retos. Aos olhos dos homens, todos os caminhos são retos, mas o fim para o mal. Perguntar para os adolescentes aqui, vocês já se apaixonaram ou não? Aquela paixão da adolescência. Às vezes começa pela prima. Me apaixonei pela minha prima. Vocês estão rindo porque é verdade, né? Vocês estão todos se denunciando aqui no confessionário. Sabe aquele negócio da paixão que você acha que aquela pessoa, o cara é bonitinho, mas é ordinário, não vale nada, mas você está apaixonado por ele, está apaixonada. E aí o pastor vai, não, pastor, no meu coração, eu sinto no meu coração que esse é o homem de Deus para a minha vida. Não é de Deus, é do capeta. Por quê? Porque o nosso coração é o quê? Enganoso. Por isso que a Bíblia diz que o nosso coração,
ele tem a capacidade de mentir para nós mesmos. Nós dizemos a nós mesmos que as coisas são assim quando não são. Nós dizemos para nós mesmos que está tudo bem quando nós não estamos bem. Nós precisamos questionar os nossos pensamentos e não acreditar em tudo o que pensamos. Nós somos pré-condicionados a entender mal e crer na mentira. Precisamos aprender e a ensinar os outros a não acreditar em tudo aquilo que nós pensamos. Copiou aí? Então, esse é um princípio para você não permitir que façam a sua cabeça erradamente. Segundo, primeiro, não acredite em tudo que você pensa. Segundo, proteja a sua mente do lixo. Abra a Bíblia aí, Provérbios 15, versículo 14. Provérbios, capítulo 15, versículo 14. Vamos ler juntos o que diz a palavra de Deus? O que diz? O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta da... Essa palavra estutícia no hebraico significa alimentar do lixo. O sábio tem fome de conhecimento, mas o tolo se alimenta de lixo. Todos nós sabemos que o alimento para o corpo nutre o corpo e torna o corpo saudável. O mesmo se aplica o que? A nossa mente. Então, por que tem muita gente hoje preso na pornografia? Porque a pornografia vem no seu celular. Até para mim, eu recebo homens de 60 anos procuram mulheres de 60 anos. E eu vou procurar mulher de 60 anos, eu quero uma de 30. Ou não? Bode velho que é capim novo. Então nós temos aí hoje, meus amados irmãos, no nosso celular, entrando na nossa vida, na nossa casa, na televisão, em tudo, aquilo que é destrutivo para a nossa mente. Como é que o sujeito deixa a mulher dele, bonita, cheirosa, na cama, e vai para o computador ficar mexendo em pornografia? É doença. A cabeça do cara está errada. Como é que o sujeito vai sentir atração por criança, ser um pedófilo? É porque está alimentando a sua mente com lixo. Abra sua Bíblia no Salmo 101. Versículo 3. Vamos ler juntos? Isso aqui, Davi colocou isso aí porque ele estava diante do computador, da tela do computador, escrevendo os salmos. O que ele diz aí? Não porei... Aborreço o proceder do que se desviam. Nada disso não vai me pegar, não. Então, diante de mim, é posto que não presta. Nós estamos num mundo
onde o visual está aí. E o visual é destrutivo. Filipenses, capítulo 4. No versículo 8, o que diz lá? Tudo que é, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Então, o que ocupa o seu pensamento tem que ser coisas saudáveis. Terceiro princípio. Nunca desista de aprender. Provérbios diz: ame o conhecimento e ame a sabedoria. Ame o ato de aprender. Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aprendei de mim, que sou manso e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, e encontrareis descanso para vossa alma. Então, ao invés de gastar o seu tempo com lixo, procure usar a sua mente para aprender aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é saudável, aquilo que é santo. Para aprender, você precisa ser humilde. Em outras palavras, você precisa ser ensinável. Você tem que submeter humildemente a sua mente à autoridade da palavra de Deus. Por que as pessoas apostatam da fé? Porque elas abrem mão da autoridade das Escrituras Sagradas na área do conhecimento. E elas querem então estabelecer o seu próprio conhecimento como sendo a referência da verdade. Leia muito a Bíblia. A palavra de Deus diz: habite ricamente em vós a palavra da verdade. A Bíblia vai transformar você. A Bíblia vai dar fé para você. A Bíblia vai trazer convicção para você. Submeta-se à autoridade das Escrituras Sagradas. Por fim, o último princípio. Deixa Deus expandir a sua imaginação. O que significa isso? Peça a Deus ideias novas. Se a gente tem essa lâmpada aqui, essa lâmpada existe porque alguém pensou. Tudo que existe, esse púlpito, essa caixa de som, essa bateria, tudo existe e veio a ser real por causa de uma ideia. Deus, Ele nos deu a capacidade de sonhar, de visualizar, de imaginar algo antes de se tornar realidade. Tudo que vemos foi imaginado por alguém. A fé bíblica, ela foi entregue aos santos de uma forma definitiva. Está lá em Judas capítulo 3, versículo 3. Mas a nossa fé, ela vê o invisível. Ela crê no incrível e ela recebe o impossível.
Nós só podemos fazer as coisas através da fé. Eu quero que você leia, por favor, Êxodo, livro de Êxodo. Vamos ficar de pé para a gente ler? Êxodo capítulo 31. O nosso Deus é o Deus da inteligência, é o Deus das ideias. Você sabe que a Europa, há 2 séculos atrás, ela se tornou a potência mundial, o continente da inteligência, com as grandes universidades, foi por causa do cristianismo. Porque não existe separação entre ciência e fé. Porque todo conhecimento verdadeiro procede de Deus. Amém? E não existe contradição entre a fé e o conhecimento, o verdadeiro conhecimento. Albert Einstein dizia que o verdadeiro conhecimento aproxima o homem de Deus, mas o pouco conhecimento afasta o homem de Deus por causa da soberba. Agora veja, Êxodo 31, versículo 2, a partir do versículo 1, disse mais, vamos ler? Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Belazarel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeiras, para toda sorte de lavores. Eis que dei por companheiro a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, e dei habilidades a todos os homens hábeis, para que me façam tudo como tenho ordenado. O nosso Deus é o Deus da habilidade, é o Deus da inteligência e é o Deus do conhecimento. Então vamos pensar, vamos imaginar que daqui saiam muitos cientistas, daqui saiam juristas com leis inteligentes para o bem do nosso país. Que Deus levante entre vocês pesquisadores na área da medicina. Que Deus dê a vocês teorias novas de educação. Aproxime-se de Deus. Nosso Deus é o Deus da inteligência. Inteligência. Amém? Então o avivamento começa onde? Na mente. E Deus vai levantar nós tudo com cara de tonto. Não é assim? Mas Deus vai usar você. Deus vai usar você. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos consagrar a nossa mente a Ti. Nós não queremos que ninguém faça a nossa cabeça, mas que o Senhor faça a nossa cabeça. Que a nossa mente seja alimentada pela verdade, que a nossa mente possa resistir ao lixo, que a nossa mente possa ser uma mente ensinável, que a nossa mente possa ser uma mente criativa, cheia de imaginação, que o Teu Santo Espírito nos dê ideias novas, criatividade, que o Santo Espírito mova na vida do Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.